Hoje é dia de falar desse novelão que eu particularmente gosto bastante, que é Coração Marcado. A segunda temporada já chegou na senhora Netflix e hoje eu vim aqui bater aquele papo com vocês sobre tudo que eu achei dessa segunda temporada. Com spoilers, tá? Então se você ainda não assistiu, continue nesse vídeo por sua conta e risco. Mas antes, já vai se inscrevendo aí no canal se ainda não é inscrito, porque nem tudo nessa vida é de graça. Brincadeira! Se inscrever nesse canal é de graça, então já se inscreve, clica no sininho para receber notificação e não esquece daquele like maroto que me ajuda bastante. Já pode ir dando like aí antes mesmo de assistir o vídeo. Sem mais enrolação, bora falar sobre Coração Marcado 2. Nessa temporada, a história foi muito mais maluca do que na primeira, pelo menos pra mim, foi uma história mais dramática e olha que a primeira já é bem dramática, hein? Algumas coisas não fizeram tanto sentido ao meu ver, mas nada demais, assim, já é de se esperar esse tipo de cena, esse tipo de situação em séries como essa. O Zacarias, o que falar desse personagem que foi insuportável desde a primeira temporada? Mas aqui ele abraçou de fato esse papel de vilão e tava mais impiedoso do que nunca. Eu ficava me perguntando qual que era o limite do personagem, até quando ele ia aguentar tudo isso. Eu gosto bastante de histórias que mostram a motivação dos vilões e realmente que a gente tenha esses personagens de caráter duvidoso. Não que eu goste do Zacarias, tá bem longe de mim esse homem louco, maluco, assim, eu tenho medo dele real. Mas são situações que fazem a história acontecer, que movimentam a história, porque se não fosse ele, não teria história, né? Se você parar pra pensar bem. Mas eu confesso que eu não comprei tanto a história da Samantha ter o seu coração prejudicado por conta de um medicamento. Eu acho que essa situação acabou acontecendo rápido demais e eu acho que foi meio forçação de barra. Pareceu uma coisa tão fácil, né? Ah, vamos ali prejudicar o coração da menina pra ela conseguir um transplante. E é muito louco porque nessa história a galera ganha e perde o coração com muita facilidade, né? Mas, querendo ou não, tudo isso mostra que sim, o Zacarias tem a sua motivação e que ele tinha ali tudo esquematizado, ele já tinha planejado muita coisa. E o fato dele ser um cara muito rico e influente acaba ajudando muito ele nessa situação, porque ele consegue comprar as pessoas com facilidade. Não somente comprar as pessoas, mas também ameaçar as pessoas, tipo a médica que tava ali cagando o coração da pobre Samantha. Que mulher maluca! O que é compreensível também um pouco, porém nem tanto, porque ela tem um filho e estavam ameaçando ela. Mas aí também a gente entra naquela questão, como seria isso na vida real? Porque, pô, tava tão na cara que eles iam calar essa médica de alguma maneira, que eles iam matar ela de alguma maneira, então ela achou que se ela fizesse tudo que eles queriam, ela ia sobreviver, sério isso? A Samantha foi a protagonista dessa temporada, se você parar pra pensar, né? Eu gosto muito da evolução da relação dela com seu namorado, eu acho que os dois são bem fofinhos. A gente vê todos os personagens ali, de alguma maneira, tentando se movimentar pra garota conseguir um coração, inclusive o namorado dela, que realmente gosta muito dela, né? Mas assim, ainda sobre o Zacarias, porque ele é um grande ponto pra essa temporada também, uma das motivações dele, bem forte, é a vingança. Porque, gente, você aí não vê se não quiser, mas o Zacarias, ele é a verdadeira vítima dessa história. Porque, poxa, ele somente matou a esposa do Simon pra colocar o coração na sua esposa que tava morrendo. Como assim o Simon, ainda por cima, teve a coragem de roubar a mulher dele? Poxa, e a Camila também, hein? Que ingrata! O cara foi lá, fez a maior prova de amor, deu um coração pra ela e ela simplesmente troca ele. Ela não agradece pelo coração dela. Gente, é claro que é ironia, né? Pelo amor de Deus, que homem maluco! Mas tudo isso só vai mostrando o quanto o Zacarias não ama a Camila. Ele é obcecado por ela, até porque ele não era nem um bom marido pra começo de conversa. Se você pegar
ali o cara na primeira temporada, ele tinha já muitas atitudes questionáveis. Ele era um cara extremamente obsessivo, um cara manipulador, um cara controlador, e ele perdia a cabeça com a Camila com frequência, assim. Porém, o cara começa a ficar maluco e realmente a gente vê o Zacarias perdendo a cabeça aos poucos, e ele começa a ficar em uma obsessão de que queria um filho com a Camila. O que ele pensava? Que o filho ia mudar tudo? Gente, pra quê? Olha, que loucura. Tem até o momento que ela resolve ceder pra ele, falar, não, eu vou te dar um filho, vem cá, querido, vamos transar, porque ela queria a todo custo salvar a vida da Samantha. Então, a gente vai vendo os personagens passando de determinados limites pra poder salvar a vida daquela adolescente, coitada, que não tinha nada a ver ali com a história. Eu fico com dó da Samantha, porque além dela perder a mãe dela da maneira que perdeu, o pai tá namorando a mulher que tá com o coração da mãe dela, e ela ainda também vai precisar fazer um transplante de coração, porque o cara ficou maluco, quis se vingar do pai dela, e aí usou ela pra ir. Gente, mas aí, Coração Marcado, essa série meio novelão, tem algumas coisas que eu olho e falo, gente, não é possível. Tipo, o começo eu achei muito forçado, toda aquela cena do incêndio, eu falei, gente, mas pra que tudo isso? E também esse momento da Camila matando o cara ali no primeiro episódio, daquela maneira meio bosta, desculpa falar, e aí ainda consegue levar o cara ali, o corpo dele, no elevador com sangue escorrendo. Gente, que cena sem nexo, e não tinha necessidade de ter essa cena nesse momento. E me estressa também um pouquinho o fato de Coração Marcado mostrar como se não existisse polícia, né? Tudo bem, eu entendo que a polícia é comprada com facilidade, a gente já sabe disso, mas eu acho que eles pecam um pouquinho nessa questão de investigação. A gente vê os personagens fazendo várias coisas e não tem consequências. Por exemplo, a Camila, ela forjou a própria morte, nem a mãe dela sabia que ela tinha morrido, não, que ela tinha vivido, né, que ela tava viva no caso. Inclusive, a cena de reencontro delas eu esperava muito mais, uma coisa mais emocionante assim, mas a gente vê que a garota não tem consequências por isso, sabe? São coisas que eles vão jogando aí na história e aí a gente tem que aceitar e ponto final. Eu acho que a série poderia tocar melhor e desenvolver melhor essa questão de tráfico de órgãos, que é um assunto muito interessante, e eu acho que eles têm a faca e o queijo na mão para desenvolver uma história que poucas séries falam a respeito, né? Eles acabam fazendo uma crítica, falam várias coisas a respeito disso, sobre doador de órgãos e tudo mais, só que eu acho que a série não se aprofunda o suficiente nesse quesito. A série acaba falando mais ali da Camila, do que aconteceu com ela e tal, e tudo bem, é a história principal da série, mas eu acho que eles têm uma oportunidade de fazer um negócio maior, sabe, na história. Bom, mas voltando a falar do Zacarias, que também foi um dos protagonistas dessa temporada, com certeza, ele quer que o Simon sinta o que ele sentiu, e faz sentido pela motivação ali do protagonista, não, do vilão. Ih, tô chamando o Zacarias de protagonista, gente, não, quem é isso? Ele continua sendo porco, nojento, podre, enfim. Mas se você parar pra pensar ali na série, tá? Não na vida real, na série, é uma boa motivação e tal, né? Aquela coisa do vilão querendo justificar o injustificável. Isso prende a nossa atenção, pelo menos foi o que me prendeu a atenção nessa temporada, porque eu ficava ali querendo saber os próximos passos dele. Quando a gente vê a Samantha prestes a conseguir um coração, a gente vê a galera matando o cara só pra ela não conseguir, e ainda falam, ó, sem atalhos, você vai ter sim que escolher uma pessoa pra matar, pra colocar o coração na sua filha. Eu achei muito pesado isso. Mas eu sinto que a história deu uma virada quando o Zacarias ficou cara a cara com a Samantha, porque isso ainda não tinha acontecido. Então, quando ele vê ali aquela situação, quando ele vê a dor do filho, do Simon, e todo o dano que ele causou ali naquela família em prol do seu próprio egoísmo, que era deixar a sua esposa viva, eu acho que foi nesse momento que o personagem falou, putz, eu sou um monstro, né? Que merda que eu fiz. Tanto que a gente tem esse momento que a Samantha, ela tá meio sem ar ali, ela tá meio eufórica, e aí ele fica, querida, vai pro hospital, você não tá legal, meu Deus. Ele começa a ficar desesperado e preocupado com a Samantha. E eu só pensava, meu filho, agora é tarde, né? É claro que ela tá ali toda cagada, quase morrendo. Você mesmo estragou o coração da garota. Tá feliz agora, ô Zacarias? Então, a partir desse momento, pra
mim ficou muito claro que o Zacarias faria alguma coisa e que ele morreria no final. Ficou assim muito óbvio que isso ia acontecer e realmente foi o que aconteceu. E aí acontece que o coração dele foi pra Samantha. Gente, coitada, né? Imagina você saber que o coração da pessoa que fez tudo isso, que acabou com a sua vida, que nem estragou tudo pra você, tá ali dentro. Ih, loucura, hein? Mas aí que entra nessa questão, eu acho que toda essa história do remédio, de como o coração da Samantha foi prejudicado, foi muita forçação pra gente chegar nesse final do Zacarias colocar o coração nela, de doar o coração pra ela. Eu até cogitei no meio da temporada do personagem ter manipulado toda a situação e ter conseguido manipular alguns médicos também que fingem que a Samantha tá com o coração ruim, quando na verdade não está, porque me pareceu ser uma coisa tão fácil, sabe? Ai, toma esse remédio aqui que você vai precisar de um transplante de coração. Eu acho que eles poderiam ter explicado um pouquinho melhor essa situação. Não que não tenham explicado, mas eu acho que faltou mais. É aquela coisa do roteiro conveniente pra os personagens terem esse momento de redenção, né? Do Zacarias conseguir doar o coração pra ela. E eu acho muito sinistro até a Camila falando ali no final. Ai, eu acho que foi a única maneira dele, que ele viu de ficar perto de mim. Ai, gente, que... Olha, vou falar uma coisa pra vocês, eu vou confessar uma coisa pra vocês. A Camila, às vezes, ela me assusta. Ela fala de coração como se fosse uma pessoa. É um órgão, eu entendo, tem, né? Coração marcado é o nome da série, faz sentido. Mas, às vezes, eu acho que ela passa um pouquinho dos limites. E, ó, pensando aqui, eu acho que é até um pouquinho perigoso da Camila perder a sua própria personalidade e não saber mais quem ela é. Porque, a todo momento, ela sempre fala, ai, Simon, eu e o meu coração te ama, sempre falando, ó, sua esposa tá aqui. Eu e o coração da sua mãe, Samantha, estamos com você. Então, a todo momento, ela fica falando do coração como se ela fosse duas pessoas ali. Então, eu acho que a Camila, se você parar pra pensar a longo prazo, se ela continuar desse jeito, ela vai meio que bugar, assim, e não vai saber mais quem ela é. Tanto que tem um momento, gostaria de chamar atenção pra isso, não sei se vocês repararam, mas que o Simon tá conversando com ela e ele acaba falando assim, Camila, eu amo você. E aí ele fala, independente do coração da minha ex-esposa que tá aí dentro de você, porque o seu ex-esposo matou ela. Enfim, independente disso, eu amo você, Camila, e não o seu coração. Não tem envolvimento com o seu coração. Tem, mas não tem. Sabe, enfim, é aquela coisa, ele ama ela, a Camila, a personalidade dela. Então, a todo momento ela, ai, o meu coração, ai, não sei o que. Ai, eu acho sinistro. E aí, nesse final, ela falando, ai, foi a maneira que o Zacarias viu de ficar perto de mim. Nossa, se eu fosse a Samantha, já ia falar, arranca esse coração daqui então, porque eu não quero esse homem dentro de mim. Mas aí é óbvio que eles esconderiam esse segredo da Samantha pra ela não descobrir que o coração dele que está ali e tal. E eu achei isso até meio clichê, viu? Eu já vi essa situação de coração, enfim, em alguma série, mas eu não tô me lembrando qual, mas eu lembro que já teve uma parada assim que eu assisti. Enfim, gente, por conta de tudo isso que aconteceu nessa segunda temporada, eu acabei achando ela mais dramática do que a primeira. Gostei bastante, mas eu acho que eu ainda prefiro a primeira. Eu acho que a primeira fiquei mais tensa, assim, foi intensa pra mim, mas não que essa segunda tenha sido ruim de maneira nenhuma. Foi uma temporada também legal de acompanhar, mas eu não vejo muito uma necessidade de uma terceira temporada de Coração Marcado, ainda mais agora com a morte do Zacarias, tudo que aconteceu, a não ser que eles quisessem focar mais nessa história de tráfico de órgãos, senão eu acho que a série pode acabar se perdendo um pouco. O final ali da temporada eu acho que foi ok. Mas enfim, gente, essa foi a minha opinião sobre a segunda temporada de Coração Marcado. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa temporada, que eu quero muito saber a sua opinião. E eu vou ficando por aqui, já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho e não esquece do like que me ajuda bastante. E claro, vai lá me seguir nas redes sociais, que tô sempre lá falando com vocês, tem dica de série, filme, dorama todos os dias nas minhas redes sociais, então corre lá, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!